Aleluia! Que alegria estar com vocês nessa manhã. Que alegria poder compartilhar da rica, poderosa, gloriosa palavra do Senhor nessa manhã com vocês. E nessa manhã nós traremos um ensino, será uma manhã de ensino sobre os dons ministeriais e sobre os dons do Espírito. Amém? Diga dons ministeriais e dons do Espírito. Então, a gente vai distinguir e trazer uma explicação. Tem muita gente chegando na nossa igreja, muita gente nova, sempre tem, graças a Deus. Nossa igreja está cheia numa manhã de domingo e é sempre bom trazermos à memória algumas coisas, trazermos alguns ensinos. Se você já estudou e já sabe disso, você estuda mais uma vez, aprende mais uma vez e reforça esse conhecimento. O apóstolo Paulo disse que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E se você nunca ouviu ou nunca aprendeu dessa forma, então presta bem atenção para adquirir esse conhecimento. Então a palavra de Deus, ela fala sobre chamados ministeriais e ela fala sobre dons espirituais ou dons do Espírito. Então um dom é algo que é um presente, algo que é dado gratuitamente, como a salvação. É um dom que vem da parte de Deus, é um presente da parte de Deus que nós recebemos pela sua graça e nós alcançamos através da fé. Então tudo que a gente vai viver de Deus é algo que é dado de graça. Houve um preço a ser pago. Qual foi o preço? Jesus pagou o preço morrendo por nós. Então, porque nós recebemos de graça, não quer dizer que tenha sido alcançado de graça. Nós recebemos pela graça do Senhor, mas alguém pagou. Não sei se você já ouviu a expressão, não existe almoço grátis. Então, não existe nada que venha de graça. Alguém pagou aquilo para você. Se você não está pagando, alguém pagou. Então, tudo que nós recebemos de Deus, Jesus pagou o preço para que a gente pudesse ter acesso. Através da sua morte, através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos tornar justos. E quando ele estabeleceu a sua igreja sobre a terra, ele queria que a sua igreja fosse edificada. Ou seja, edificação fala de construção. Aquele edifício, o que é um edifício? Algo que foi edificado, algo que foi construído. E ele quer que a sua igreja seja edificada, seja construída, possa crescer a cada dia, até chegar ao tamanho perfeito. Lá, se não me engano, foi na Espanha, existia uma catedral lá, que ela passou por uma reforma que durou mais de 100 anos. Ela acabou essa reforma recentemente, há alguns anos atrás. Então, muita gente nasceu, cresceu, trabalhou lá, morreu e não viu o término daquela edificação. Então, muita gente passou pela igreja, nasceu, cresceu, trabalhou na sua... Aleluia! Trabalhou na sua edificação, na sua construção, mas vai chegar um momento que ela vai chegar à edificação perfeita. Ela vai chegar à construção perfeita, concluída, terminada. Esse é o momento que Jesus nos resgata. E eu posso te dizer, está perto disso acontecer. E para isso, ele deu dons aos homens. O que são esses dons? Talentos, chamados, que vão ajudar, cada um tendo um talento diferente, cada um tendo um chamado diferente, um dom diferente, para ajudar nessa construção, nessa edificação. Em uma construção de um prédio, nem todo mundo é pedreiro. Vai existir o pedreiro, vai existir o mestre de obra, vai existir o ajudante. Então, cada um vai desempenhar um papel específico naquela construção. E cada material vai desempenhar também um objetivo específico naquela construção. Então, a construção não é feita apenas de cimento. A construção não é feita apenas de tijolo. A construção não é feita apenas de reboco.
A construção não é feita apenas de janelas, apenas de portas, mas uma porta não pode dizer para uma janela que ela não é importante. Um tijolo não pode dizer para o cimento que ele não é importante. Mas a junção de cada elemento em uma construção vai possibilitar que aquela construção... Você está me ouvindo bem? A gente está testando um pouco mais esse microfone. A gente mudou, tirou daqui para forçar menos a voz. Então tem alguns ajustes nesse caminho. Então, cada um tem o seu papel e nenhum pode dizer que o outro é menos importante. Porque o tijolo sem o cimento, ele não se fixa. O tijolo sem o reboco não fica bonito. O prédio sem janela, ele não tem iluminação, não tem circulação de ar. O prédio sem lâmpadas, ele não vai ter a iluminação adequada em momentos específicos, como à noite, por exemplo, por mais que exista a luz solar. Mas vai ter um momento que vai precisar da luz. Então, cada um exerce um papel. Assim é no corpo de Cristo. Cada um tem um papel diferente e não menos importante do que o outro. Às vezes, um vai ter um papel menos visível que o outro, mas não é menos importante. Você consegue ver aqui algum fio passando para trazer essa iluminação para cá? Olha para cima, você consegue ver. Tem certeza que você não consegue ver? Mas deixa eu dizer para você uma revelação, um revelamento nessa manhã. Existem fios aqui em cima, possibilitando que a energia chegue a essas lâmpadas que estão iluminando. Ah, não, a lâmpada é mais importante. Tira os fios. A lâmpada não vai ter valor, não vai ter poder para iluminar se não tiverem fios. Então, eu não vou ter poder, não vai ter valor o meu serviço aqui pregando para você nessa manhã, se não tivesse gente aqui limpando a igreja antes, organizando a igreja, se não tivesse gente lá atrás cuidando da tua criança, se não tivesse gente lá na frente cuidando dos nossos carros, cuidando da nossa entrada, guardando a entrada desse prédio, trazendo segurança para tudo isso. Então não teria como nós estarmos aqui, se não tivesse um corpo trabalhando aqui para que a igreja pudesse funcionar. Então a gente vai falar sobre isso, e no funcionamento da igreja também vão existir dons espirituais, que é para trazer os moveres do Senhor, os moveres do Espírito Santo aqui. E a gente vai começar lendo a palavra lá em Efésios, no capítulo 4. Eu queria pedir para, por favor, trazer minha bolsa, que está lá, está aí na mesa de som, colocar aqui perto de Adriana, por favor. Efésios, no capítulo 4, versículo 7. A gente vai ler na versão ARA. Efésios 4, 7. Vou te dar um tempo para você abrir. Para quem não sabe bem onde fica, Efésios 4 fica logo depois de Efésios 3. Às vezes você não tem muita intimidade, aí já vou explicando para facilitar a tua vida. Efésios 4, 7 vai dizer: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aqui está se referindo a Jesus. Ele veio como homem, habitou entre nós, desceu, foi ao inferno, então ele passou por todos os lugares para passar por tudo que nós passamos, e ele mesmo, depois de haver descido, ele subiu aos céus. E nós que estamos em Cristo estamos nessa posição espiritual. E ele mesmo, no versículo 11 vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Cada um de nós que nascemos de novo somos os santos. O santo não é São João, São Pedro, Santo Antônio. Os santos somos nós, mesmo que não tenhamos sido canonizados. Entendeu? Nós somos santos. Por quê? Porque nós fomos justificados, tornados justos a partir do sacrifício de Jesus
da sua ressurreição, quando eu recebo a Ele como Senhor, eu sou tornado santo como Ele é santo. Amém? Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação, para a construção, para o crescimento do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Até que, ou seja, esses chamados ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles vão ter um tempo de operação. Não vão operar para sempre. Até qual momento eles vão operar? Até que todos quer dizer, no grego, todos quer dizer todos. Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você já chegou à unidade da fé. Todos temos a mesma fé, todos estamos unidos no mesmo nível, todos já chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo. Ou você entende que nós estamos em uma caminhada para isso? Estamos caminhando, a igreja ainda não é perfeita, o mundo ainda não é perfeito, então nós ainda não chegamos nesse lugar. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a idade adulta, perfeita. Tem alguém aqui que está começando ainda na caminhada com o Senhor? Tem alguém aqui que ainda falha? Ou todo mundo aqui já está um varão ou uma varoa perfeita em Deus? Já chegou à maturidade perfeita. Então, nós estamos caminhando para isso. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, vamos parar a leitura aqui e vamos meditar um pouco e trazer um ensino. Então, existem chamados ou dons ministeriais que servem para essa edificação, para essa construção, esse crescimento do corpo de Cristo. Às vezes você tem vislumbres de um chamado que Deus tem para a tua vida, mas talvez você ainda não tenha o entendimento perfeito de qual é o teu chamado. Mas enquanto você serve no corpo, enquanto você se disponibiliza para servir na casa do Senhor, na igreja do Senhor, os teus dons, eles vão saindo à mostra, eles vão aparecendo para você ter o entendimento melhor. Mas esses dons não são para a tua glória, não são para você aparecer, para você fazer o teu nome grande, são para a edificação do corpo de Cristo. São para o crescimento da igreja do Senhor sobre a terra, para que todos nós possamos crescer, chegar à plenitude da estatura que o Senhor tem para nós. Ou seja, esses dons, eles servem para o serviço. Não são dons para sermos servidos, mas são dons para servirmos uns aos outros. E se você não sabe quais são os dons, a gente leu aqui, mas eu vou te dar um exemplo que ajuda muito no entendimento. Existe o apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. O apóstolo, ele muitas vezes, ele tem facilidade para o estabelecimento de novas obras. Então o apóstolo Paulo, ele viajava, chegava num lugar, estabelecia uma obra, levantava alguém para pastorear aquela obra e ele ia para outro lugar. Estabelecia uma nova obra, levantava alguém para pastorear aquele lugar, ia para outro lugar. Então alguém que está começando uma nova obra, ele precisa ter muitas vezes muitas habilidades. Então o apóstolo, muitas vezes, ele vai operar como um pastor, ele vai operar como um mestre que traz um ensino mais profundo, ele vai operar como um evangelista que tem mais facilidade para ganhar pessoas para Jesus, para pregar o evangelho e as pessoas reconhecerem Jesus como Senhor. O apóstolo, ele vai ter uma maior facilidade em tocar em vários dons, em profetizar, em agir debaixo de um espírito de profecia. A profecia, ela vai trazer muitas vezes o ponto de vista de Deus sobre assuntos da terra. Então a profecia, ela vai dizer para você muitas vezes coisas que Deus está comunicando muitas vezes no teu homem interior. Deus está falando com você através de uma impressão no teu espírito. Sabe, você já sentiu algo? Parece que eu estou sentindo algo me inclinando a fazer isso. Eu estou sentindo um negócio arranhando dentro de mim. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo não é um gato que fica arranhando dentro de você.
Não, porque o Espírito Santo está me incomodando. E o Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo, ele te guia através de um testemunho interior, através de uma inclinação a fazer algo. E a gente precisa estar atento a ouvir essa voz e seguir essas instruções. Então a profecia, ela não te guia, mas ela vem confirmar algo que o Senhor está tentando falar com você. Às vezes você não está ouvindo, ou você está ouvindo e Ele quer trazer mais forte. Mas muitas vezes aquilo que vem de uma palavra profética, Deus já está comunicando para a gente há algum tempo, de alguma forma. Então, no Antigo Testamento, os profetas guiavam o povo de Deus. No Novo Testamento, na nova dispensação, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e nós somos guiados por Ele. Mas a profecia, ela pode vir fortalecer isso. Então, o apóstolo, que é simbolizado pelo dedo polegar, quem já assistiu Eliana, né, que fazia os dedinhos, sabe qual é o dedo polegar. Então o polegar, ele tem uma maior facilidade de tocar nos outros dedos, ou seja, tocar nos outros dons. O apóstolo tem maior facilidade em fluir em dons ministeriais, em chamados. Eu não estou falando de dom do Espírito ainda, estou falando de dons ministeriais, chamados ministeriais, ou seja, chamados para o serviço. Ministério quer dizer serviço. Então, dons de serviço, dons ministeriais. O profeta, quem já viu a Adriana pregando aqui, que é uma profetisa, como existem outras e outros profetas aqui também, e muitas vezes o profeta tem eu estou procurando uma palavra para substituir mania. Tem um jeito específico, um hábito de falar apontando o dedo muitas vezes. Assim te diz o Senhor. E tem até umas fotos minhas pregando, dando aula no Rema. Às vezes, quando a unção profética vem, sem pensar, eu aponto o dedo também. Então, o profeta, muitas vezes, ele tem essa de apontar o dedo, de apontar o caminho, de dizer algo da parte do Senhor. Então, o dedo indicador, ele simboliza o profeta. Você sabe que a Bíblia não fala desses dedos. Isso aqui é para a gente entender melhor. Qual é o dedo bíblico que não existe? Tá? É para a gente entender, facilitar o nosso entendimento. Então, o dedo indicador é o profeta. O dedo, esse aqui é o médio, né? O dedo médio, ele simboliza o evangelista, porque ele é o dedo maior do que os outros. O evangelista é maior? Não, porque o evangelista vai onde outros não conseguem ir. O evangelista alcança lugares onde outros não conseguem alcançar. Então, o dedo médio, por ser o maior, tem um alcance maior, ele simboliza o evangelista. O dedo anelar, que nessa mão não carrega o anel, mas nessa mão, já que eu sou casado, o dedo anelar, ele carrega um anel que nós pregamos domingo sobre a aliança. Um anel que simboliza uma aliança. E ele simboliza o pastor. Porque o pastor tem uma aliança com a igreja local. O pastor, por mais que ele viaje, pregue em algum lugar, ensine em algum lugar, mas ele sempre está voltando para a igreja local, porque ele tem uma aliança com aquele local. Então, anelar, pastor. E o mestre, o midinho. O mestre, ele consegue explicar, ele consegue chegar em lugares que outros não conseguem chegar. Ele consegue entrar em detalhes que outros não conseguem entrar. Então, o dedo midinho, ele consegue entrar em lugares que outros não conseguem entrar. Eu acho que quando você faz a higienização do seu nariz, você não faz com o dedo polegar. Então, aqui a gente trouxe um entendimento básico, rápido, para você nunca mais esquecer. Apóstolo, vamos juntar, vamos levantar as mãozinhas. Aula do DI, com o tio Gui. Levantar as mãozinhas. Você pode, é para o teu aprendizado isso aqui. Polegar é apóstolo, diga apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então nós entendemos aqui os 5 chamados ministeriais. Qual é mais importante aqui, pastor? Não existe chamado mais importante do que o outro. Existe chamado que tem maior visibilidade em algum momento, que tem umas características específicas, mas cada um tem a sua extrema importância no corpo. Aí vai existir
linhas de entendimento que vão dizer, olha, não existe mais apóstolo. Os apóstolos foram apenas aqueles que começaram. Aí a gente volta para Efésios 4. Ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Ou seja, a gente ainda não chegou nesse lugar, então a gente ainda continua com a operação desses 5 chamados ministeriais, incluindo o de apóstolo. Lá em Apocalipse, está escrito, falando ao pastor da igreja de Éfeso, disse, olha, eu tenho vários elogios a fazer a você. Você tem seguido de perto, você tem protegido o ensino, você tem colocado à prova aqueles que se disseram apóstolos, mas não são. Ou seja, como é que eu vou colocar à prova alguém se eu sei que não existe nenhum apóstolo? Mas não quer dizer que todo mundo que se levanta e diz que é apóstolo é. Então eu preciso colocar à prova, eu preciso avaliar os frutos, eu preciso avaliar a vida daquela pessoa, como ela opera, para saber se ela é apóstolo, se ela é profeta, se ela é evangelista. Então todo mundo tem um chamado nesses 5 dons? Não. Existe também o chamado de socorros, que a gente chama de a palma da mão. Por quê? Ele sustenta todos os outros dons. Os socorros, vamos trazer um exemplo para a igreja. Alguém que está operando na diaconia, no departamento infantil, a limpeza da igreja, no som, na transmissão. Tudo isso é muito importante. E sem isso a gente não conseguiria ter um bom culto. Então ele dá suporte. Mas todo mundo que tem um chamado nos 5 dons, em algum momento operou no chamado de socorros. Então você que entende que tem um chamado nos 5 dons, você não pode dizer, eu fui chamado para ser profeta, então eu não vou limpar a igreja. Eu fui chamado para ser profeta, então eu não vou tomar conta de carro de ninguém. É nessa fase que você vai se preparar para viver o teu chamado. Amém. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então existe um tempo de preparação. O que é o mais importante? A preparação do teu coração. Para você, quando chegar em uma posição de maior visibilidade, você não deixar isso tomar conta do teu coração. Você entender que o importante é o cabeça, não o corpo. Que o importante é ele, quem dá os comandos é ele, quem deve aparecer é ele, não eu nem você. Amém. Então quando eu entendo isso, eu entendo que não existe trabalho humilhante na casa do Senhor. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é honroso. Não existe trabalho maior ou menor. Existe de maior autoridade e de menor autoridade, mas todos são importantes diante do Senhor. Nós entendemos até aqui? Então nós vamos passar agora a falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 2, todos estavam reunidos em um lugar, orando, buscando ao Senhor, até que o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos começaram a falar em novas línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem, que é o dia de Pentecostes. Por isso que nós que cremos nos dons, nós somos chamados de pentecostais. Aquela igreja é uma igreja pentecostal. Por quê? Porque acredita nessa descida, nesse derramamento do Espírito Santo que trouxe dons. E esses dons são muito importantes também para trazer, mover do Senhor, mover do Espírito Santo sobre a igreja. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, para quem não sabe, fica 4 livros antes do que a gente leu. Você pensou que eu ia dizer que ficava depois de 1 Coríntios 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai trazer alguns ensinamentos sobre os dons espirituais. Então, na igreja em Corinto, existia muita operação dos dons. Então, um profetizava, outro falava em línguas, outro interpretava. Mas o apóstolo Paulo quis trazer uma organização sobre isso, um ensino sobre isso. Por quê? Porque estava um pouco bagunçado. Então, às vezes, fluindo nos dons, pode ser que, não havendo uma ordem, uma organização, se atrapalhe, se perca a ordem do culto. Então o apóstolo Paulo trouxe esse ensino. Vai dizer assim no versículo 1 de 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios,
deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, quando éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, maldito seja Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui ele vai continuar explicando, trazendo alguns ensinamentos sobre os dons. Ele fala sobre profetizar. O texto é um pouco mais longo, se a gente for ler todo, não vai dar tempo. Mas ele fala que você pode falar em línguas, você pode profetizar, mas aquele que ora em línguas, por exemplo, no ambiente do culto, ele deve buscar, pedir ao Senhor o dom de interpretar as línguas. Por quê? Porque línguas com interpretação equivale à profecia. E ele vai explicando. Se eu, por exemplo, chegar aqui na igreja, imagine eu, pastor Guilherme, é sobre isso que Paulo fala. Imagina eu chegar aqui na igreja e começar rebracanama, soprababobo, chacanama, ricanama, toconomo, yabambo, sacana, ticanama, reprababo, sacanama, rindracanama, 40 minutos fazendo isso. Aí terminar o culto, amém, povo santo, vamos embora, tenham um dia abençoado. Aí cada um vai ficar, oxê, eu aprendi o que hoje? O pastor falou ali uma língua que eu não entendo, 40 minutos, aí, isso eu estou dizendo dos crentes. Chegou, se eu não entendi nada que o pastor falou. Mas imagina quem nem é crente e nunca entrou numa igreja pentecostal. Aí vem, aí está o pastor, oxê, que idioma é esse que o pastor está pregando? Que negócio é esse? Eu não volto não para essa igreja mais não. Eu não aprendi nada. Então o apóstolo Paulo diz, olha, quem ora em línguas, peça também ao Senhor que ele lhe dê o dom de interpretação, que equivale à profecia. Ele diz, a profecia é maior do que o dom de línguas. Por quê? Porque edifica o corpo. Então, quem ora, peça que venha a interpretação. Imagina, profecia, uma nota de R$100. Línguas, uma nota de 50. Quem é maior? R$100. Mas se aos 50 for somado mais 50, que é a interpretação em línguas, 2 de 50 e uma de 100, quem é maior? Nenhum, as duas têm o mesmo valor. Então ele fala, quem ora, então muitas vezes no culto, e a gente está trazendo um ensino, tá? Essa não é uma manhã que a gente dá muito glória a Deus, mas a gente aprende. Então, num culto, muitas vezes alguém se levanta e começa a orar em línguas mais alto. E existe um outro dom que é o discernimento de espírito, que o apóstolo Paulo fala. Então, através do discernimento, eu posso entender quem está dirigindo, quem está pregando, quem está cantando, pode entender, através do discernimento de espírito, que aquilo ali vai vir uma profecia, vai vir uma interpretação, o Senhor está o movendo para isso. Então, às vezes, a gente faz sinal, todo o grupo de música para, a música para e uma pessoa fica orando em línguas alto. E a gente fica esperando que depois daquilo venha a interpretação. Então aquele que orou em línguas, ele mesmo pode trazer a interpretação. Ou outra pessoa pode se levantar com a interpretação. Ou quem está pregando, ou quem está cantando, ou uma outra pessoa no meio de nós. Então o apóstolo Paulo diz, olha, busque com zelo os melhores dons. Então isso deve ser buscado. Isso deve ser perseguido por nós. Porque quando vem uma palavra dessa, ela vem para a edificação da igreja. Ela vem muitas vezes trazer um ponto de vista de Deus para nós, dizendo, ei, eu estou trazendo conserto. Ei, se santifique mais. Muitas vezes essa palavra vai ser uma palavra de repreensão. Ei, fique acordado no culto, mesmo que seja um ensino. Mesmo que o pastor não esteja gritando, mas fique acordado. Toque na pessoa do lado e diga a ela, fique acordado. Então, muitas vezes, em um momento como esse, o Senhor vai trazer uma instrução. Olha, eu estou preparando um prédio gigantesco para vocês. Olha, vai chegar muita gente, vocês vão ser uma referência. A gente já ouviu várias palavras como essas aqui. Que pode vir apenas a palavra, em forma de profecia, ou que pode vir línguas com interpretação. Então nós cremos nesse mover de Deus. Não apenas no ensino, que é importante também, mas nos moveres do Senhor. E como nós devemos buscar? Tendo uma vida santa, tendo uma vida de oração,
tendo uma vida de meditação nas Escrituras, quanto mais eu me comunico com o Senhor, quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu fico sensível para ouvir a sua voz. E nos dons ele vai descrever e ele vai categorizar, ele não vai trazer as categorias especificamente, mas a gente, através do estudo, consegue dividir em 3 categorias, assim como o Espírito Santo, a Trindade. A Bíblia não fala da Trindade em momento nenhum. Você sabia disso? A Santa Trindade, a Santíssima Trindade, não está na Bíblia essa expressão em nenhum momento. Mas a Bíblia fala do Pai, em outro momento a Bíblia fala do Filho, em outro momento a Bíblia fala do Espírito Santo. Então se entende que existe uma Santíssima Trindade, que Deus é um Deus único, trino, ou seja, ele se manifesta em 3 pessoas distintas. Então, da mesma forma, os dons. Existem os dons de poder, existem os dons inspiracionais e existem os dons vocais. Dons inspiracionais, palavra de sabedoria, é quando uma palavra vem falando do futuro e ao mesmo tempo vem uma instrução. Trazer um exemplo bíblico. José foi chamado por Faraó para interpretar o seu sonho. E Faraó disse: olha, eu sonhei com 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas, 7 espigas de milho secas. Você lembra do sonho? Então José disse: olha, assim diz o Senhor, o Egito vai passar por 7 anos de fartura e 7 anos de falta. Então o que é que você faz? Se prepare no tempo de fartura, guarde suprimento para os 7 anos de falta. Então veio uma palavra sobre o futuro e trouxe uma instrução. Existe palavra de conhecimento. Quando Jesus encontrou uma mulher samaritana e ele disse: olha, pega água para mim. E ela disse: como você é judeu, me pede água. E Jesus continua a conversa. Ele diz: olha, vai chamar o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: dissestes bem, porque tu já tivesse 5 e o que tu tens agora não é teu marido. Ou seja, ele trouxe uma palavra sobre o passado dela e sobre o presente, palavra de conhecimento. Outro dom, discernimento de espíritos. Qual é o discernimento de espíritos? Levanta alguém falando em línguas. Aí é o outro: eita, glória a Deus, Deus está falando. Mas às vezes não é Deus falando. Sabe o que pode acontecer? Alguém imitando o dom de línguas, falando debaixo de uma influência carnal ou até demoníaca. Então não é porque alguém está falando em línguas que ele está debaixo da influência do Espírito Santo. O que é que vai determinar isso? O discernimento de espírito. Você por dentro entender, você ter comunhão com o Senhor e você julgar aquilo, não é julgar a pessoa. Inclusive a Bíblia diz para nós julgarmos a profecia. Então alguém vem e traz uma profecia: ah, foi um homem de Deus, então é isso. Não, julga aquela profecia. A profecia, ela não pode ir contra a palavra de Deus. Por exemplo, alguém casado, chega um profeta, entre aspas, e diz: ei, assim te diz o Senhor, essa mulher que tu tens não é a tua, separa dela, que o Senhor tem outra mulher para você. Isso não vem da parte de Deus. Por quê? Porque o Senhor nunca vai mandar alguém acabar um casamento. Ou então, olha, vai lá e faz um mal para aquela pessoa, porque ela está se levantando contra você. Então, para ela não fazer nada contra você, vá lá e faça um mal para ela. Então isso não vem da parte de Deus. Então julgue a profecia e tenha discernimento de espírito. Esse discernimento de espírito não é só para quem está pregando ou para quem está se movendo em dons. Isso é numa conversa muitas vezes. Alguém, um novo amigo, alguém está se aproximando de você, da sua família, ore ao Senhor. Peça discernimento, até para entender as intenções dessa pessoa. Tem gente que se aproxima de um casal para tentar tomar o marido, para tentar tomar a mulher. E o discernimento de espírito vai te fazer ficar atento àquilo ali. Vai te fazer perceber e ser protegido por aquilo ali. Então o Senhor, um dos dons mais importantes nesse meio, talvez menos espetacular, seja o discernimento de espírito. Você ficar atento às pessoas que estão perto de você, aos moveres, para saber se é de Deus, se é da carne ou se é demoníaca. Tinha uma mulher que ela falava do futuro. E o apóstolo Paulo passou e repreendeu aquele espírito maligno. Alguém poderia dizer: olha, uma profeta, ela está falando o que vai acontecer no futuro. O apóstolo Paulo percebeu que era uma influência demoníaca, então ele repreendeu. Então nós devemos ter esse discernimento. Não abra os teus ouvidos para qualquer pessoa que se levanta com o microfone para falar alguma coisa.
para alguém que se levanta com uma posição de pastor, uma posição de qualquer coisa, profeta, apóstolo, mestre, mas que ele tem uma atitude fora da palavra. Ele não tem uma atitude de amor, não tem uma atitude de santidade. Por exemplo, tem um pastor famoso que traz muito ensino contra os dons, contra isso que a gente está pregando. Ele diz que isso já cessou. Ele diz que isso se chama da teoria cessacionista. Eles dizem, olha, acabou, não existe mais dons, já chegou ao fim. Então ele prega isso e ele fala contra os pentecostais. Mas ele não fala contra os pentecostais nem de uma forma respeitosa, ele fala muito duro. E até alguns jovens aqui da igreja começaram a assistir esse pastor. E aí um mandou para mim, pastor, o que é que o senhor acha desse pastor aqui? Eu disse, corra, não assista, porque ele vai colocar dúvidas na sua mente. Aí o que é que o jovem fez? Continuou assistindo e influenciando alguns outros jovens a assistirem também junto com ele, a trazer dúvida sobre a pregação pentecostal e sobre aquilo que a gente crê aqui. E o que aconteceu? Esses jovens saíram da igreja. Não, a gente vai procurar outra igreja, a gente não crê assim. Eu disse, tudo bem. Expliquei, disse, quem está perdendo são vocês. Não, tudo bem, está bom. Foram embora. O que aconteceu essa semana agora, e eu alertei sobre isso, mandei inclusive um outro vídeo de um outro pastor dizendo, olha, se você não parar de falar isso, o seu ministério não vai durar. Eu nunca vi alguém se levantar contra homens de Deus e ter um ministério duradouro. O que aconteceu essa semana? Esse pastor foi afastado do ministério. Por quê? Porque estava em pecado. Agora esses jovens já saíram da igreja. Então cuidado com quem você ouve, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você empresta aos seus ouvidos, para você não deixar influências más. Às vezes alguém está pregando tão bem, usa a palavra de Deus, mas tira do contexto para te trazer um ensino errado. Não é porque apenas está usando a palavra de Deus que esteja falando em nome de Deus. Às vezes tira a palavra do contexto, e a palavra é a nossa regra de fé, mas deve ser estudada, meditada, investigada. Não é só eu pegar um versículo e ler e dizer, olha, Deus está dizendo assim. Você sabia que Satanás tentou a Jesus com a palavra de Deus? Como é que ele chegou? Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque a palavra de Deus diz, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te protejam. Aí como Jesus respondeu? Pela palavra. Mas a palavra também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, você precisa investigar a palavra. Não apenas entender qualquer coisa, aprender qualquer coisa e abraçar aquilo ali. Isso que eu estou pregando para você, investigue. Leia 1 Coríntios 12, 13, 14. Leia 1 Coríntios inteiro. Leia todo o contexto, entenda todo o contexto, veja se é isso mesmo que eu estou falando para você. Não acredite em qualquer coisa que qualquer pastor falar, mesmo que seja eu. Se estiver fora da palavra, não aceite, investigue, vá atrás. Isso vai ser segurança para você andar baseado na palavra. O resultado dos dons do Espírito muitas vezes serão espetaculares, mas a forma como acontece muitas vezes vai ser muito simples. Então, talvez você já tenha vindo em outros cultos e tenha percebido, por exemplo, no domingo passado, quando eu estava aqui pregando e o Senhor me deu palavras de conhecimento, ou seja, coisas que estavam acontecendo no momento do culto. Eu disse, tem 2 pessoas para se converterem desse lado, e vieram 2 pessoas. Tem uma pessoa assim, 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 e veio. Tem uma pessoa que está nessa condição, e a pessoa veio. E daqui a pouco, no final, eu disse, ainda tem um homem desse lado, e o homem veio. Alguém pode dizer, uau, o pastor está ouvindo Deus falando com ele e está dizendo, eu não ouço nada. Alguém pode dizer, oxê, como é que pode? O pastor está inventando, eu não invento nada. Então como é que eu não ouço nada e eu não invento nada? O Senhor fala comigo como um testemunho interior. Olha, existe uma pessoa aqui assim, assim, assim. Eu falo. E quando eu falo, o Senhor me dá uma outra instrução. Sabe por que às vezes a gente não se move nos dons? Porque a gente não está sendo fiel nas pequenas instruções que o Senhor tem dado. E a gente acha, como é que eu posso chegar e dizer, Deus está dizendo isso? Você não precisa chegar e dizer, Deus está dizendo isso. Você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, eu estou sentindo uma inclinação de te dizer isso, isso e isso. Eu não sei se é de mim ou se vem da parte de Deus. Faz sentido para você? A pessoa, rapaz, eu estava orando sobre isso essa semana. Tu tinha como saber?
tu não tinha, ou seja, veio da parte de Deus. Às vezes tem alguém aqui com uma dor no ombro direito. Aí veio a instrução da parte do Senhor. Tem alguém aqui com a dor no ombro direito. Aí eu digo, tem alguém aqui com a dor no ombro direito? A pessoa levanta a mão. Levanta assim porque o ombro está doendo. Levanta a mão. Aí eu digo, olha, ou seja, aquela palavra estava certa. Tinha alguém aqui com a dor no ombro direito. Às vezes a palavra vem e a pessoa não levanta a mão. Por vergonha, por qualquer coisa que seja. Aí alguém pensa, o pastor errou. Não necessariamente. Pode ser que a pessoa não quis atender o chamado. Quando eu preguei em Rio Doce, recentemente, o Senhor me deu uma palavra. Olha, tem uma pessoa assim, 9 pessoas se converteram. E eu disse, tem uma pessoa, um homem, senhor de idade, que ele acha que já deu o tempo dele, mas o Senhor está te chamando para nascer de novo, assim, assim, assim. Ninguém veio, eu insisti. Eu disse, se quiser eu vou até aí. Ninguém apareceu. Eu disse, tudo bem, ele não quis vir. Para mim estava claro. Alguém pode ter pensado, o pastor errou. Chegou no final, quando eu fui sair, um senhor me procurou e disse, olha pastor, tinha mesmo um senhor aqui atrás, era com ele que Deus estava falando, mas ele resistiu e não quis ir. Eu estou dizendo ao senhor, porque às vezes o diabo quer envergonhar o profeta e parecer que errou, só que eu estava muito tranquilo, eu disse, eu sei que eu não errei, apesar de que eu posso errar, mas eu tinha convicção de que era Deus que estava trazendo aquela instrução, ou seja, não te assusta com isso. Então eu cheguei, disse, ó, tem alguém com uma dor no ombro direito? A pessoa tem. Por que Deus revelou isso? Porque Deus quer curar. Então você se move em ousadia para orar por aquela pessoa, repreender aquela dor, para que ela seja curada. Ou tem alguém com dor no ombro direito? Tem. Pronto, olhe, assim te diz o Senhor, procura um médico. Se o Senhor revelou de forma sobrenatural a dor, é porque o Senhor quer curar de forma sobrenatural. Então se mova de acordo com as pequenas instruções e você vai ouvir cada vez mais instruções da parte do Senhor. Lá em Romanos 8,16 vai dizer, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, ou seja, um testemunho interior. A forma mais comum que Deus vai falar comigo e com você é através do próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, existe o Espírito humano e existe o Espírito de Deus que veio habitar dentro de nós. O Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito humano e nos traz instruções. Eu preciso estar sensível para ouvir essas instruções e não ouvir a voz da alma. Existe a alma, que são os nossos sentimentos. Existe o Espírito humano e existe o Espírito de Deus. O que é a alma? A alma vai querer o que é mais confortável. Às vezes Deus vai dizer, olha, sai daqui e vai para tal lugar, que eu tenho uma palavra para dar para uma pessoa naquele lugar. A tua alma vai dizer, vou nada. Puxa, eu vou sair daqui para ir lá, eu não sei nem quem é, nem conheço, nem sei o que a pessoa está fazendo, eu vou lá e vou dizer uma palavra para a pessoa, a tua alma vai dizer, não vai. Mas aí você vai seguir a tua alma ou vai seguir o Espírito. Então a gente precisa aprender a discernir essas vozes e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Na continuação, e a gente não vai se aprofundar, mas ele fala de dons de curar. Então existem dons diferentes de curar. Tem gente que tem mais facilidade, Deus opera mais nele para curar gente que está com dor de cabeça. Tem gente que cura mais, gente que tem caroço no corpo. Tem gente que cura mais paralítico. Tem gente que cura mais cego. Quando você vai ver as histórias dos evangelistas, muitas vezes eles operam muito com dons de curar. Por quê? Sou evangelista, estou no meio de uma cruzada com muita gente que não é cristã. E as pessoas começam a ser curadas, o que acontece? As outras pessoas começam a crer mais em Jesus por causa da operação daqueles dons de cura. E cada evangelista tem mais facilidade em operar com uma cura específica. E você pode ver em livros de T.L. Osborne, Reinhard Bonk, os evangelistas que passaram, que eles têm essa facilidade. Então o que eu quero trazer de ensino para nós nessa manhã, sobre os dons ministeriais, os chamados ministeriais, como eles operam no corpo, e os dons do Espírito, para nós não rejeitarmos e não nos assustarmos com os dons. Então alguém está falando, que é isso? Não tem ordem aqui, não tem. Alguém está rindo, alguém cai de rir, alguém chora. Não te assusta com isso, deixa o Senhor se mover. Não coloca o Senhor dentro de uma caixinha. Às vezes teve gente aqui que riu de cair no chão no meio de um culto, e não era rindo por causa de uma piada minha, porque isso é impossível de acontecer, de alguém cair de rir com uma piada minha, mas por causa de uma... Por que vocês estão? Por que tu riu tanto, Mariana, agora? Porque através de um mover do Senhor,
óleo de alegria veio sobre aquela pessoa. Eu quero já chamar o grupo de música. Óleo de alegria veio, aquela pessoa riu e depois ela traz o testemunho para a gente. Olha, eu estava super angustiada, o diabo vinha me pressionando, trazendo pressão sobre a minha vida, mas naquele culto, naquele momento de unção, veio uma alegria que eu não tinha como explicar dentro de mim. Eu comecei a rir, e aquilo cessou, e aquela angústia passou, e aquela pressão passou. Então deixe o Senhor se mover no culto, e deixe o Senhor se mover através de você. A Bíblia diz que todos podem profetizar, mas um de cada vez. Primeiro se levanta um. Se alguém está profetizando, como é que outra pessoa vai levantar e profetizar? Deus vai interromper ele mesmo? Então uma pessoa termina, depois outra começa. Então a gente precisa ter organização nisso aqui. Mas organização não quer dizer que eu vou barrar. Apenas eu vou ter discernimento, entender como fluir, e vou fluir. Então entenda, Deus quer se mover através de cada um de nós para tocar pessoas. A Bíblia diz: todos podeis profetizar. Porque uma pessoa profetiza não faz dela um profeta. O profeta, ele vai ter palavra de sabedoria, que é isso que eu expliquei, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. O profeta geralmente vai ter pelo menos 2 desses 3. Alguém que profetiza, ele profetiza eventualmente. O profeta, ele tem uma continuidade disso. Ou seja, como eu já expliquei aqui, se eu jogo bola uma vez ou outra, isso não faz de mim um jogador. Apesar de que eu tenho todas as habilidades e características de um jogador profissional. É igual a Neymar mesmo, quando está machucado. Jogo no mesmo nível dele, quando ele está sentado no banco. Então, isso não faz de mim um jogador. Então, alguém que profetiza uma vez, não, eu profetizei, eu sou profeta. Não, entenda, talvez esse não seja o teu chamado, seja apenas um dom que você esteja operando. Mas a tua fidelidade na estação atual é que te habilita a ter um chamado nos 5 dons. Ah, eu vou buscar o melhor chamado. Não é para buscar o melhor chamado, é para buscar os melhores dons do Espírito. O chamado é o Senhor que concede. Você pode querer ser profeta o quanto quiser, mas se Deus te chamou para ser mestre, você é mestre. Você pode querer ser apóstolo, não porque eu quero ser apóstolo, porque eu sou apóstolo. Alguém cresceu, foi promovido como pastor, aí depois se tornou apóstolo porque foi promovido. Não. É um chamado específico. Ele pode operar um tempo como pastor, mas não quer dizer que porque ele cresceu, ele virou apóstolo. Aí já tem igreja que chama o sumo sacerdote. Não existe isso. Sumo sacerdote era no Antigo Testamento. Sacerdote, sumo sacerdote, semideus, 4ª pessoa da Trindade. É só o que está faltando. Da quatrinidade, né? É só o que está faltando. Não, meu irmão. Isso não vai definir o teu tamanho. O que vai definir o teu tamanho diante de Deus é a tua fidelidade. O que vai definir os teus galardões na eternidade é a tua fidelidade. Agora, uma coisa que todos fomos chamados para fazer: o chamado da reconciliação. Ou seja, apresentar Jesus para as pessoas, para elas conhecerem Jesus e se reconciliarem com Ele. Esse é um chamado para toda a igreja. Qual é o outro chamado? A fluir no fruto do Espírito. Que nem é um chamado, é uma característica daquele que nasceu de novo. Amor, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso são partes do fruto do Espírito. Alguém que nasceu de novo, ele precisa andar no fruto do Espírito. As pessoas precisam ver em nós frutos de amabilidade, de bondade, de amor, de domínio próprio. Amém? Amém? Se alguém é nascido de novo, se alguém é cristão, ele precisa manifestar o fruto. Porque é o fruto que define qual é a tua identidade em Cristo. Vai ter gente, a Bíblia diz, que naquele dia, ou seja, no arrebatamento, quando estiver diante do Senhor, vai dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: ei, eu nem te conheço, você que praticou a iniquidade. Ou seja, não adianta alguém estar fluindo nos dons, até dons do Espírito de fato. Eu não estou nem falando debaixo de uma influência maligna, estou falando dons do Espírito, profetizando, acertando naquelas profecias, acertando naquele discernimento de Espírito,
acertando na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e chegar naquele dia, não entrar no céu. Enganando-se a si mesmo. Por quê? Porque não tem tido uma vida de santidade. A gente não reconhece um cristão pelo seu fluir nos dons. Aquele é um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele profetiza, ele fala com uma profundidade, ele traz detalhes com uma profundidade que eu nunca vi ninguém fazer. Ei, amém, pode ser um dom, mas isso não quer dizer que ele seja um grande homem de Deus. Quer ver um grande homem de Deus? Aquele que anda em amor. Quer ver uma grande mulher de Deus? Aquela que tem domínio próprio. Aquela que perdoa, aquele que perdoa. Aquele que é paciente, que é bondoso, que é amoroso. Que não é dado à sensualidade. Que não leva os outros a pecarem com a sua sensualidade. E aí eu já trago uma instrução, mais uma instrução. Nós que nascemos de novo, nós precisamos manifestar o caráter de Deus com as nossas vidas. Uma vida santa, uma vida onde a gente se guarda do pecado, onde a gente não usa o nosso corpo como instrumento para o pecado. No Antigo Testamento diz, olha, quem se envolver com outra mulher, sendo casado, alguém que adulterar é digno de morte. Aí no Novo Testamento Jesus disse, olha, está escrito que quem fizer isso está em pecado. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sendo casado, desejar outra mulher, já está em adultério. Então o padrão do Novo Testamento de santidade é ainda maior. Mas aí eu quero trazer um outro lado sobre isso. É pecado e é indiscutível. Mas deixa eu trazer um outro lado sobre isso. A sensualidade que hoje se tem muito comum no mundo. Tem um homem que se veste de uma forma extremamente sensual. E aí uma outra mulher, ou até outros homens, alguns que já tiveram problema com homossexualidade, tem dificuldade, está buscando a santidade, tem dificuldade, porque olha e se atrai pelo que está vendo. Então você é homem de Deus, cuidado com a forma como você se veste. Aí o que é mais comum? Mulher. Nesse sentido. Por quê? Porque o homem é mais dado ao que vê. Ele é mais atraído pelo que vê. Então tem muitas mulheres também que se vestem de forma muito sensual. E o que é que isso faz? Ajuda outra pessoa a pecar. Leva outra pessoa para o pecado. Então cuidado com a forma como você se veste. Protege o teu corpo. Guarda o teu corpo. Você não precisa estar mostrando o teu corpo, não. Ah, mas é porque eu estou solteiro, estou solteira, e eu quero que as pessoas olhem para mim. Você quer que olhem para o teu corpo? Então alguém vai chegar atraído pelo teu corpo apenas, e só vai querer o teu corpo. Se você quer uma pessoa santa, se vista de forma santa, para atrair aquela pessoa pelas tuas características de santidade. Se eu atraio através do meu corpo, eu vou ter junto de mim pessoas carnais. Você quer homem carnal buscando você, você quer mulher carnal buscando você, então se cubra. Sabia que o biquíni, ele foi algo associado a mulheres completamente vulgares quando foi lançado, mas de tanto se ver, se tornou comum. Aí você vê uma pessoa e não se assusta com isso. Mas pessoas de outros países, quando vêm para o Brasil, ficam escandalizadas com mulheres de biquíni. Por quê? Porque não é parte da cultura deles. Homem de sunga. Da mesma forma. Mostrando o que não deveria mostrar. Marcando o que não deveria marcar. Para todo mundo ver. Te cobre, besta. Não, eu quero pegar um sol e tal, tudo bem, procura um lugar deserto, reservado, pega um sol, o marido com a mulher ali, tudo bem. Mas não precisa estar mostrando o teu corpo completo de sunga, de biquíni. Eu não estou falando de usos e costumes. Ó, tu só pode usar calça, a mulher só pode usar saia até o tornozelo, só pode usar vestido. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre decência. Sobre os nossos corpos serem instrumentos para a santidade, não para o pecado.
Aí a mulher com a marquinha de biquíni, de fita. Horrível aquilo ali. Eu não sei quem é que acha bonito aquilo ali, mas tudo bem. Cada um que pense. Mas qual é a intenção? Quem olha a marca do biquíni, ele vai pensar no quê? Oh, glória a Deus pela vida da irmã. Fiquei com mais vontade de orar depois que eu vi essa marca do biquíni. Fica não, meu irmão. Ah, não, é para o meu marido. Tudo bem, bênção. Aí quando você não está diante apenas do seu marido, você faz o quê? Procura se cobrir. As costas são algo que atrai a sensualidade. Então para que eu vou estar mostrando as costas? Mostrando o decote. Decote nas costas também é decote, né? Decote nas costas. Mostrando grande parte do seio. Coisas que levam à sensualidade. Então se você quer fluir no Espírito, te guarda da sensualidade também. A Bíblia fala de nível de pecado também. Ele fala que o pecado que é cometido no corpo é pior do que outros pecados. Por quê? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Imagina alguém vir para a igreja. No Antigo Testamento o templo era isso aqui. No Novo Testamento nós podemos considerar casa de Deus, mas sabendo que a casa dele de fato somos nós. Imagina alguém vir para cá para ser levado à sensualidade. Não faz sentido. E por que alguém pode olhar para mim e para você e ser levado à sensualidade? Se não faz sentido com a igreja, por que faz sentido com você? Ou pior, a pessoa vir para a igreja com sensualidade. Aí alguém vem para a igreja buscar o Senhor e sai daqui pensando em sensualidade. Por quê? Porque o irmão ou a irmã não se vestiu de forma decente. Fique com raiva de mim não. Eu amo você. Vamos ficar de pé? A Bíblia fala sobre o primeiro derramar do Espírito e o último. E ele fala da chuva serôdia e temporã, que era uma chuva que vinha no início de uma temporada e no fim de uma temporada, uma chuva muito forte, simbolizando um grande derramamento do Espírito Santo no início da igreja e um grande derramar do Espírito Santo no fim da igreja, da forma como nós conhecemos. Em Atos, houve o primeiro grande derramar do Espírito Santo, início da igreja. Por volta do ano de 1900, na rua Azusa, nos Estados Unidos, houve um grande derramamento do Espírito Santo, onde as pessoas começaram a orar em novas línguas, coisa que não acontecia há muito tempo. E há relatos de pessoas a quarteirões de distância sendo batizados com o Espírito Santo e começando a falar em novas línguas. Alguém que não sabia tocar piano, tocou durante horas e horas piano, através da influência do Espírito Santo. E de lá para cá nunca mais parou. E deixa eu dizer para você, nós estamos no último grande derramar do Espírito Santo, onde os dons serão mais constantes, onde o poder será mais palpável. Então busque esse poder, busque esses dons. Seja fiel às pequenas instruções. Às vezes Deus está esperando a tua fidelidade para poder derramar mais sobre você. Como eu te falei, não tenha essa pressão de dizer, o Senhor está te dizendo assim. Mas chega e diga, olha, eu senti isso aqui, eu acho que é o Senhor que está querendo tratar algo com você. E diz, pergunta se faz sentido. Deixa o Senhor se mover através de você. Deixa o Senhor falar através de você. Deixa o Senhor tocar pessoas através de você. Mas não esqueça nessa caminhada de andar em santidade. Não esqueça nessa caminhada de se guardar no Senhor. E nós cremos que tudo isso que nós estamos fazendo nesse tempo está preparando para nós colheitas eternas. Coisas que nós receberemos para a eternidade. Então sejamos fiéis ao Senhor nesse tempo. Não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina, como o apóstolo Paulo falou aqui também. Porque quanto mais você amadurece, mais você sabe receber
mas você sabe também rejeitar. Existem ensinos para você receber e existem ensinos para você rejeitar. Não deixe nenhum ensino que tenta te tirar desse lugar do fluir dos dons ter lugar no teu coração, ter lugar na tua mente. O Senhor, Ele continua se movendo hoje. Os dons não cessaram. E o Senhor quer se mover através de mim e de você. O Senhor quer tocar pessoas através de mim e de você. O Senhor quer curar pessoas através de mim e de você. Ei, os dons não cessaram. O Senhor continua curando. O Senhor continua transformando. O Senhor continua fazendo através de mim e de você. Impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Dons de curar, dons de curar. Ah, pastor, como ter dons de curar? Orando pelas pessoas. Como eu vou aprender a me mover nos dons? Se movendo nos dons. Não espera o Senhor aparecer em uma visão para você começar a se mover. Começa a orar, começa a fazer, e o Espírito vai pegando junto com você. O Espírito vai se movendo com você. O Espírito vai tocando através de você. Não apenas aqui dentro, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança. Seja uma célula do Senhor em cada lugar. Seja uma parte importante do corpo de Cristo em cada lugar que você chegar. Faça a diferença em cada lugar. Que as pessoas reconheçam o Senhor através de mim e de você em cada lugar que nós chegarmos. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, estar disponíveis para o Senhor, para nos movermos nos dons, para fazermos a diferença onde estivermos, nas pessoas que tocarmos, nos lugares que chegarmos, que as pessoas possam conhecer ao Senhor, ser tocadas pelo Teu amor, pelos Teus dons, profecias, curas, milagres extraordinários. Nós cremos no Senhor se movendo através de nós, Senhor. Nós queremos nos colocar à Tua disposição, para que o Senhor nos use, para que o Senhor se mova, para que o Senhor toque pessoas. Nós queremos ter uma vida que honra ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida separados do pecado, uma vida separado dos prazeres da carne, mas tendo prazeres no Espírito, tendo como a nossa alegria nos movermos no Espírito, andarmos no Espírito, e que as pessoas possam te reconhecer em nós. Que as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor através das nossas vidas, Pai. Nós queremos nos colocar nesse lugar nessa manhã. Se mova, Senhor, através de nós. Se mova através de nós. Nós cremos em uma igreja forte, em uma igreja ativa nesses últimos dias, em um grande derramamento do Espírito Santo. E nós queremos ser Teus cooperadores, Senhor. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém.